Oi, saudas irmãos na paz do Senhor Jesus, né? Aqui quem tá falando com vocês é Letícia Martins, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Como é que vocês estão? Estão bem, né? Tô usando essa touca, que hoje não tive tempo de arrumar o cabelo, né? Aí eu falei, vou colocar essa touca pra poder conversar, mas eu endireito, eu deixo aqui, né? Que agora todo mundo tá usando essa touca de cetim, né? Aí eu decidi colocar essa touca, mas não importa se eu estou de touca ou não, né? Mas eu venho nesta noite tá deixando um versículo da Bíblia para vocês, né? Que vai ficar lá em Apocalipse 3, do 1 ao 6. Vai ficar no capítulo 3, versículo 1 até o 6. Vou estar lendo para vocês. O anjo da igreja que estava em Sardes escreve assim: diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras e que vocês têm fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento e fortaleça o restante que estava para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Lembre-se de que você recebeu, eu ouviu, obedeça e arrependa-se, e se não estiver atento, virei sobre você como ladrão, e não saberá não saberá que a hora virei sobre você. Mas você tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disto. O vencedor será vestido de branco, e de maneira nenhuma apagarei o seu nome do livro da vida. Eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Essa mensagem aqui é da cartas, né, da igreja de Sardes, que estava morta, né? A igreja de Sardes possuía boa reputação, né, diante das pessoas, mas Jesus revelou a sua verdadeira condição espiritual, né? Porque a igreja podia ter uma aparência boa, mas, né, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, mas Deus revelou a verdadeira condição espiritual que ela tinha, né? Que muitas das vezes a gente pode ter, né, uma aparência boa, mas o coração pode estar até, né, carregando algo que não está agradável aos olhos de Deus. Ela tinha aparência de vida, porém estava espiritualmente morta. Essa carta é um chamado ao despertamento, ao arrependimento e à perseverança, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu fiz um esboço para vocês, vou passar o que está escrito, né? Tens o nome de que vives e estás morta. Apocalipse 3:1. Tá lá no primeiro. Deus vê além das aparências, conheça as tuas obras. Enquanto as pessoas enxergavam uma igreja bem-sucedida, Jesus via sua realidade espiritual. Porque muitas das vezes nós estamos dentro da casa de Deus, adorando, orando, né? Muitas das vezes falta o quê? A presença, né? Tá adorando, mas tá faltando a presença. É tempo de despertar. O Senhor está mandando a igreja despertar. Desperta tu que dormes. A palavra do Senhor vai dizer despertar, por quê? Em Apocalipse vai dizer, o Senhor tem falado comigo sobre, né, vai dizer que eu conheço as suas obras, eis que diante de vocês pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Se você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mente. Eis que eu farei com que venham e adoro prostrado aos seus pés, e saiba que eu o amo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Está querendo dizer o quê? Que aqueles que te perseguem, que aqueles que te caluniam,
Deus fará ele se prostrar diante de você, que saberás que o Senhor é Deus na tua vida, que tudo é para honra e glória do santo nome do Senhor, né? Enquanto as pessoas enxergavam a igreja bem-sucedida, Jesus via a realidade espiritual. É tempo de despertar, ser vigilante, fortalece o restante que ser vigilante é fortalecer o restante que está para morrer. Vai estar lá em Apocalipse 3:2. Cristo chama a igreja a despertar antes que fosse tarde. Desperta, tu que dormes. Desperta. Guarda a tua coroa para que ninguém a roube. Tem um louvor que canta bem assim: que ele cresça, que ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor. A minha coroa vão querer roubar, mas minha essência ele me mandou guardar. Ora vem, está chegando o grande dia, até que ele venha eu não vou parar. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim, né? Esse louvor é forte, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? Cristo chama a igreja a despertar antes que fosse tarde. Nunca devemos se acomodar espiritualmente. É preciso manter viva nossa comunhão com Deus. É preciso nós estarmos em comunhão com Deus, estarmos diante de Deus com a sinceridade do nosso coração. Eu converso com vocês que eu não guardo as palavras que o Senhor me dá, eu guardo. Às vezes é difícil, por exemplo, que é muito difícil às vezes eu gravar um vídeo, porque pregar o evangelho não é fácil, né? Mas eu faço aquilo que Deus coloca no meu coração, né? Lembre-se da palavra de se arrepender. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrependei. A restauração começa quando voltamos à palavra de Deus com um coração arrependido. O arrependimento sincero abre caminho para uma nova vida espiritual, né? E o vencedor será vestido de vestiduras brancas, de veste diferente da que você já veste. Suas vestes serão renovadas. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Será de linho, será toda branca, né? Mesmo em Sardes havia as pessoas que permaneceram fiéis ao Senhor. Deus honra aqueles que perseveram em santidade e fidelidade, mesmo em tempos difíceis. É na provação que Deus prova para ver se você está adorando a Deus para ganhar algo, ou você só está adorando Deus porque você adora Ele em espírito e verdade, igual Jó. Jó era um homem íntegro, obediente e temente ao Senhor. Jó era um homem muito rico, Jó tinha de tudo, Jó era o homem mais rico da face da terra, mas ali de santo Satanás cirandar a terra foi diante do Senhor, né? E ali o Senhor perguntou: vês o meu filho Jó? E ali ele Satanás questionou, né? Jó tá desse jeito porque você dá tudo para ele. E ali Satanás foi pedir permissão para Deus para poder tocar em Jó. Mas ali Deus falou para Satanás: você pode tocar em tudo dele, menos na alma. E ali sim foi isso que Satanás fez, porque ele obedece. Porque se ele diz, ai dele se ele desobedecesse a Deus, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então ali Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, para Satanás saber que Jó adorava ele, não porque Deus dava as coisas para eles, mas sim porque ele adorava a Deus. Se Deus fizesse na vida dele, Deus continuava sendo Deus. Se Deus não fizesse, Deus continuava sendo Deus na mesma coisa na vida dele, né? Por isso mesmo que lá em Jó 42 vai dizer: bem sei eu que nenhum dos planos pode se frustrar. Mas muitos acham, né, pregam, Jó pecou. Jó nunca pecou contra Deus. Jó só amaldiçoou o dia que ele nasceu, porque ele estava passando por tudo aquilo, mas em nenhum momento ele acusou Deus, ele colocou Deus na parede. Em nenhum momento Jó deixou de elevar os olhos dele para o Senhor, né? Jó passou por tudo aquilo ali. Jó ficou leproso, gente. Ficou só com um pedaço de telha coçando. O que coça? A lepra fede. Do meu modo de vista, a pele de Jó estava podre, que nem a mulher dele aguentava. Jó perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu os seus amigos. Os seus amigos julgaram ele pensando que ele tinha pecado contra Deus. Jó estava daquele jeito, os amigos dele falaram lá: pecou contra Deus, está daquele jeito. Não. Deus provou Jó, e Jó, né,
suportou. Em nenhum momento Jó, nem por a mulher dele mandar ele amaldiçoar o Deus que ele servia, mas Jó não amaldiçoou. Jó continuou passando pela prova, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E é nesse momento que Deus prova, é nesse momento que Deus vê que se você está servindo a Ele, porque Ele te dá as coisas ou por você ser fiel a Ele, mesmo Deus não fazendo na sua vida. E eu sempre falo, se eu fizer na minha vida, o Senhor continua sendo Deus. Se eu não fizer, se o Senhor fizer na minha vida, o Senhor é Deus. Se eu não fizer, o Senhor continua sendo Deus. E Deus te prova, igreja. Deus te prova. Não vou dizer que prova, não prova. Porque eu tenho passado por provação, tenho passado por desânimo, mas nem por isso eu deixo de orar, eu deixo de clamar. Tem dias que quando eu vou orar pela madrugada, eu oro pela graça e pela misericórdia de Deus, porque tem dias que eu falo, Senhor Espírito Santo, meu amigo, intercede por mim, ora por mim. Muitas das vezes eu só declaro o Salmo 23 e pronto. Eu oro por mim, pelos meus filhos, porque a batalha é tão grande para você orar, que às vezes você está sem força, mas no outro dia eu já estou ali de pé, porque o Senhor nos sustenta com a graça e misericórdia dele sobre a nossa vida, em nome de Jesus, né? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então que nós devemos ser fiéis a Deus, mesmo que ele deu pouco, para a gente devemos ser fiel, porque no muito ele te colocará, em nome de Jesus. Deus honra aqueles que perseveram, santidade e fidelidade mesmo nos tempos difíceis. A carta da igreja de Sardes nos alerta contra uma fé de aparência. Jesus deseja uma igreja viva, vigilante e comprometida com a sua palavra. Hoje ainda é tempo de despertar, fortalecer a fé e permanecer fiel até o fim. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. E aí eu quero falar um pouquinho com vocês, né, também lá da parte lá de, né, Marcos. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Né, a palavra às vezes foge um pouquinho do foco. Não é fugir, né? Porque é o que o Espírito Santo palestra. Eu falei com vocês que toda vez que eu tivesse tempo, eu ia estar postando um vídeo do versículo da Bíblia para vocês. E eu não vou orar ainda. Graças a Deus eu vou orar. Eu sempre oro às 6 horas, mas hoje eu falei, gente, eu não orei hoje. Aí eu falei, eu vou primeiro fazer um vídeo pro pessoal, né? E eu venho aqui entregar a vida de cada um que está compartilhando o meu vídeo, que está comentando, né? E eu falo que não é para engajamento para ganhar seguidores, não faço nada disso. É só para trazer uma palavra para aqueles que estão aí fora, que está afastado da presença de Deus, aquele que não aceitou Jesus ainda. Na palavra do Senhor vai dizer que Jesus é o caminho, verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não chegar a Jesus, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não sei, igreja, se eu vou achar, que eu não me lembro bem do versículo, né? Mas eu vou ver se eu acho que louvado e glorificado seja o nome do Senhor, né? Porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Eu vou ver aqui, deixa eu ver, procurar. Tá lá em Lucas, ainda bem que eu anoto na capa, tá lá em Lucas 10:38, que vai falar sobre Marta e Maria. Essa semana, louvado e engrandecido seja uma semana retrasada, eu tava tão nos afazeres, na correria, casa para limpar, roupa para lavar, quintal para limpar, que eu tenho 3 calopsitas, né? Então tenho também galinhas também para poder cuidar, tem que dar milho, galinha. Então eu tava muito com os afazeres, nem mesmo terminava de fazer, eu tava pensando na janta. E ali o meu momento de orar com o Senhor é quando eu tô na beira da pia. O Senhor começa a falar comigo. E a partir do momento que eu estava ali sentada, que eu estava ali, né, pra lá e pra cá, eu ouvi uma voz dizer bem assim: Marta, 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 por que estás tão afadigada? Eu parei na hora, falei, meu Deus, Deus está querendo falar comigo e eu estou tão afadigada. Em vez de eu escolher a melhor parte, igual a Maria fez, sentar aos pés de Jesus e ouvir o que Jesus tinha para falar, eu estava afadigada. Só que as pessoas muitos pregam muito sobre Marta, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. As pessoas pregam muito sobre Marta,
porque Marta estava fadigada, mas Marta tinha um propósito nessa palavra da Bíblia. Por que Marta tem um propósito? Porque ela estava preocupada de largar a casa limpa para Jesus, para o Senhor Jesus ficar. Porque ela não queria que Jesus ficasse no meio da sujeira. Eu tenho uma cadeira aqui na minha casa, quando eu começo a limpar a casa, eu tiro, onde está a sujeira, eu tiro a cadeira e coloco em outro lugar, porque eu sempre convido o Espírito Santo para poder sentar na cadeira e eu fico conversando. E ali o Espírito Santo começa a palestrar comigo. Então, do mesmo jeito que Marta não queria que Jesus ficasse no meio da sujeira, eu não queria, que o Espírito Santo é uma pessoa. Você coloca a cadeira ali, você vai estar conversando assim como eu estou falando com você aqui agora em vídeo, né? E as pessoas acham que é loucura. Mas não é. Deus está ali falando com você, palestrando com você, falando com você. Quando o Senhor falou, Marta, Marta que está fadigada, é porque o Senhor queria falar algo comigo. E ali eu parei, o Senhor começou a mandar eu desacelerar. Mas, irmã Letícia, como assim desacelerar? Desacelerar porque muita gente fica tão ocupada com os afazeres, eu tenho que fazer isso, fazendo aquilo. E muitas vezes Deus quer falar uma palavra para você, um versículo da Bíblia, e você fica tão afadigada que o Espírito Santo não consegue nem palestrar com você, que sua mente fica. Quando você descansa sua mente, né? Você descansa, Deus começa a falar. E ali o Senhor mandava eu desacelerar, que eu ficava muito afadigada, que as coisas, que os afazeres da casa, que é isso, é aquilo. Tá certo que tinha que deixar as coisas organizadas, deixar as coisas limpas, porque o Espírito Santo de Deus não habita no meio da sujeira. Não é só sujeira material, mas espiritual também. Você não pode viver no meio do pecado, você não pode viver no meio da sujeira. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado, né? E ali eu desacelerei, parei a me preocupar. Se desse tempo a me limpar o quintal, porque naquele dia eu limpava, mas eu entendi que toda vez quando Deus queria falar comigo, eu arrumava a casa e no outro dia de manhã eu levantava cedinho, arrumava as coisas e ia limpar o quintal. E ali o Espírito Santo começava a palestrar comigo limpando o quintal. Para vocês entenderem que vocês podem intercalar Marta e Maria. Por quê? Porque enquanto Marta limpava, Maria ficava aos pés de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Para ela deixar a casa para Jesus limpo, fazer a comida, fazer um café, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas ali Maria resolveu pegar a maior parte. Mas por que Maria estava no pé? No pé de Jesus? Porque ela estava pegando, Jesus estava pregando ali, Jesus estava falando das maravilhas que Deus ia fazer, das coisas que já tinha feito, né? Mas ali Maria podia passar para Marta aquilo que o mestre tinha passado para ela. E muitas vezes quando as pessoas não vão na igreja, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aquilo que o pastor pregou, você vai passar para o seu irmão. Olha, o pastor pregou isso assim, isso aqui hoje, naquele versículo, naquela Bíblia, você vai lá e vai meditar. Não quer dizer que você vai deixar de ir na casa do Senhor, mas você tem que tirar um tempo, porque na palavra do Senhor vai dizer, né, o seu primeiro ministério é a sua casa. E quando Deus mandou o rei Ezequias pôr a casa em ordem, que ele iria morrer, ele rasgou as vestes dele, se vestiu de saco e ali ele clamou. O Senhor voltou atrás do que aquilo que ele tinha feito, acrescentou 15 anos para rei Ezequias. O que eu estou tocando nesse momento? Porque o primeiro ministério é a tua casa. Por quê? Porque se Marta não arrumasse a casa, como é que Jesus ia comer na mesa suja? Como é que Jesus ia sentar no chão sujo? Como é que Jesus ia viver no meio da sujeira? Não, então Marta parou, ali estava fadigada para poder limpar, mas não é lícito ficar fadigado. A gente tem que tirar um tempo para poder conversar com Deus. Não se conformeis com as coisas desse mundo. Nós não somos do mundo. Em breve Jesus vai vir buscar a sua noiva, vir buscar a tua igreja, né? E primeiramente tem que buscar as coisas do reino dos céus e a justiça, mas demais coisas Deus acrescenta. E nesta noite, antes de eu orar, eu gostaria muito, não sei onde que essa palavra, não sei pregar, não sei falar, mas é isso que o Espírito Santo palestrou no meu coração de agora, sobre essa Apocalipse 3 até o 6, capítulo 3, versículos, e meditem. Não deixe de comentar o que vocês acham, né? Não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém que está fadigado, né? E a minha oração que eu venho pedir, Senhor, nesta noite eu peço ao Senhor, Pai querido, Pai amado,
que essa oração alcance alguém que está enfermo, alguém que está, Pai querido, Pai amado, pedindo uma resposta no Senhor, alguém que se encontra, Pai, com a causa na justiça, que para o homem pode ser impossível, mas para o Senhor não é, porque a justiça da terra pode ser até cega, mas a do Senhor enxerga até no escuro, Pai. Pai querido, Pai amado, nesta noite eu venho pedir ao Senhor, Pai, que visita, Pai querido, Pai amado, o teu povo do planeta Terra, sustenta cada um, Pai, debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu profetizo, Pai, que lá em Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim e responder-te-ei. Eis-me aqui, Pai, clamando pelo teu povo. Eu posso não conhecer o nome e sobrenome de quem vai receber essa oração, mas aonde essa oração chegar, Pai, que na palavra do Senhor, Deuteronômio 28 vai dizer: bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Aonde essa oração chegar, Pai, aonde, Pai, chegar, que haja libertação, haja restauração, haja libertação, haja comunhão, haja prosperidade, Pai. E aqueles, Pai querido, Pai amado, que estão em depressão, ansiedade, sejam curados em nome de Jesus. Que esse vídeo venha chegar dentro dos presídios também, Pai. Que aqueles que estão lá orando, Pai, aqueles que estão lá clamando ao Senhor por socorro, Pai, ouve o clamor dos teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão dentro dos hospitais sejam curados em nome de Jesus. Aqueles que estão, Pai querido, Pai amado, morando na rua, que o Senhor venha, Pai, abrir uma porta de emprego em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. E eu profetizo, Pai, que nenhum mal se sucederá, nem praga nenhuma, Pai, chegar à tenda dessa pessoa que está ouvindo esse vídeo, Pai. Que haja restauração, aquele que está orando, Pai, para a restauração do casamento, seja restaurado em nome de Jesus. Aquele que está orando pela vida de um filho, Pai querido, Pai amado, que muitos estão dizendo que não tem jeito, há esperança sim, em nome do Senhor Jesus Cristo. O teu filho vai ser liberto, o teu marido vai ser liberto, a tua filha vai ser liberta, tudo no nome de Jesus. E a tua casa, eu profetizo que você e a tua casa servirá ao Senhor. Eu creio que você dirá: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus, porque eu, no meu nome, eu não faço nada, mas no nome do Senhor tudo posso. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E o sangue de Jesus cubra todas as casas, que os anjos do Senhor venham guerrear em favor de cada família. Eu coloco a parentela de cada um nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que vocês venham ser abençoados em nome de Jesus. Que essas orações alcancem os corações angustiados, que essas orações alcancem os leitos do CTI, que essas orações alcancem os enfermeiros, os médicos que trabalham, Pai querido, Pai amado, para socorrer aquelas vidas que chegam lá, Pai. Guarda aqueles que vão viajar, guarda aqueles, Pai querido, que estão do outro lado, Pai querido, do Brasil, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Mas que o Senhor venha fazer o teu querer sobre a nossa nação brasileira. E eu coloco também nesta noite a vida da Kemily, que ela passou por um procedimento, Pai. Coloca a vida da Kemily, do seu bebezinho que está no teu ventre, Pai, o Pedro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloco também, Pai querido, Pai amado, a vida do Isaac, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que assim, Pai querido, como a sua serva postou, ele chupando uma chupetinha, Pai, eu sempre acompanho. Abençoa o Isaac, Pai, que ele venha receber a alta, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E que a tua filha, Pai, eu acho que é Vitória o nome dela, em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua serva, abençoa o esposo. E eu creio, Pai, que ela vai contar o testemunho para a honra e glória do santo nome do Senhor. E assim eu peço ao Senhor, Pai, que a minha oração, eu posso, Pai, minha oração é sincera do meu coração, porque lá no Salmo 139 vai dizer que o Senhor sonda os pensamentos, o Senhor sonda o coração. E eu não estou aqui orando, Pai, para me engrandecer, para me querer ser maior que ninguém, não. Eu falo com o Senhor, que o Senhor venha me diminuir cada dia mais, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça e que não haja mais espaço para mim, sim para o Senhor. Assim eu oro, Pai, por cada um nesta noite, Pai. Assim eu peço ao Senhor, Pai, ouve o coração daqueles que se encontram angustiados. Pai, liberta aqueles que estão no vício, Pai. Liberta aqueles, Pai, que estão no vício da bebida, que estão no vício, Pai querido, da droga. Liberta, Pai, em nome de Jesus. Transforma, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nesta noite eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou tentar todos os dias fazer um vídeo orando
Eu oro assim, igreja. Eu não sei porque eu não consigo orar de olhos fechados. Às vezes eu oro sim de olhos fechados. Mas tudo é para a honra e glória do santo nome do Senhor. Peço a você que compartilhe esse vídeo com uma pessoa que está precisando de uma oração, de uma palavra. E eu prometo para vocês que cada dia que eu puder, eu vou estar trazendo uma palavra para vocês. Em nome de Jesus. Lembra, desacelera um pouco para você ver as maravilhas que Deus vai fazer, né? Começa a orar ao Senhor, pedir discernimento ao Senhor. Você que se encontra afastado, você que se encontra sem força para se levantar dessa cama, ouça a minha oração nesta noite, no nome de Jesus. E eu quero ser boca de Deus para você nesta noite, que você vai ser liberto. Você vai se levantar dessa cama em nome de Jesus. Que a minha oração, que eu não estou falando de mim, sim do Espírito Santo. E eu não chego para falar nada de mim, que eu falei com o Senhor. Senhor, não permita, Pai, que eu fale nada de mim diante das pessoas. Não, eu não quero, Pai querido, Pai amado, que eu venha falar somente que o Teu Espírito palestrar no meu coração. E que essa oração chegue nas casas, que vai haver libertação. Tudo é para a honra e glória do santo nome do Senhor Jesus Cristo. E você vai testemunhar em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu sei que você que se encontra assim, você vai se levantar. A partir do momento que você começar a ouvir esse vídeo e essa oração, você vai se levantar em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a batalha espiritual cairá por terra. E os anjos do Senhor vão começar a guerrear, não só na minha casa, mas também na sua também. Em nome de Jesus, que lá no Salmo 91 vai dizer que Ele dará ordem aos teus anjos para que te sustente em todos os teus caminhos. E Ele te segurará pelas tuas mãos. Então Deus te segura pelas mãos hoje, te levanta desse leito, te levanta dessa cama que está com depressão, ansiedade. E seja repreendido em nome de Jesus. Que você se levanta para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, né? Que vocês venham receber força nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu prometo para vocês que quando eu não gravar, não fique chateado. Mas eu vou prometer com vocês, sempre eu vou estar postando um vídeo para estar gravando para vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou estar botando meu vídeo no YouTube. Não sei se o vídeo está chegando por completo, porque muitas vezes como é réu, corta a metade, mas eu vou estar publicando meus vídeos no YouTube. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, né? E eu prometo para vocês que eu vou estar colocando, né, para quem me segue na rede social, para quem me segue no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no YouTube, no Facebook, né? Eu vou estar colocando o meu link depois do YouTube para você estar seguindo ou você estar assistindo o vídeo por completo. E lá no YouTube também vou ver se eu consigo fazer live. Já tá liberado para poder fazer live no YouTube, mas eu prefiro gravar vídeo assim do que as pessoas estão aparecendo lá. Então aos poucos Deus vai, né, tirando a vergonha, que eu sou muito às vezes vergonhada de poder fazer as coisas. Então eu tô fazendo aos poucos assim para me poder ir me adaptando, para poder pregar ao Senhor. Se eu tenho uma ferramenta em casa para falar do evangelho do Senhor, eu vou usar, mas não para mim aparecer, e sim para Deus aparecer, porque sem Deus eu não estaria nem aqui, sem Deus eu não estaria nem de pé, mas é a graça dele, a misericórdia dele que me sustenta e sustenta você também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essa amiga, serva, filha de Deus, agradece pela oportunidade e um beijão para vocês. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. E eu vou dizer para vocês, lance toda ansiedade aos pés do Senhor e Ele curará todas essas dores, né? Beijo, fica na paz do Senhor Jesus Cristo.